Deus vivo, desde o templo dedicado ao Senhor, unimos a fé com o teu servo, o Bispo Macedo, para pedir o livramento desta pessoa que está depressivo, agressivo, desacreditado da felicidade, inclusive já tentou tirar a sua própria vida, depois que perdeu este familiar, perdeu este ente querido para esta pandemia, para um vício, um acidente, uma doença. Meu Deus, agora, como profeta, como servo do Deus vivo, coloca a tua mão, aproxime-se, meu amigo, do seu televisor, do seu computador, você que participa desta oração através da rádio, coloque a sua mão sobre o rádio receptor, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois a mão do Altíssimo chega ao seu corpo, chega agora à sua mente e arranca agora esse pensamento de morte, esse pensamento de acabar com a própria vida. Eu te repreendo, encosto, e eu te ordeno pelo poder de Deus, agora, saia, saia, em o nome de Jesus eu digo, eu ordeno, saia! Respire profundo, levante o copo com água, pois como um ponto de contato, meu Pai, eu apresento a Ti esta água e a declaro consagrada, desde o templo de Salomão, e você que crê, diga, assim seja. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Coloque as mãos sobre o seu peito, meu amigo, receba a paz, pois Ele, Jesus, te perdoa. Então, perdoe-se agora pelos erros, escolhas erradas, perdoe as pessoas que lhe ofenderam, receba agora coragem para obedecê-lo, sim, como diz as Escrituras Sagradas, para que você então venha andar com Deus e Deus venha lhe proteger. Receba agora, aí onde você está, a proteção do Altíssimo. Oh, meu Pai, em tuas mãos eu entrego a vida de todos. Que esta pessoa que decide agora fazer o voto de Betel, porta do céu, andar contigo, parar de tocar no sagrado e honrar ao Senhor em primeiro lugar, mesmo em meio ao desemprego, às dívidas, à falta de clientes, ele toma esta decisão. Então vem, Senhor Espírito Santo, abre os seus braços, vem possuir a todos que entram em aliança contigo por meio deste voto de Betel, para então viver um pedacinho do céu aqui na terra. E você que crer, diga, assim seja. Graças a Deus. Todos terão chip no corpo até 2030, diz o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Primeiro podemos implantá-los nas nossas roupas e depois podemos até pensar em implantar nos nossos cérebros ou nossa pele. Segundo estudos, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tem cerca de 3.400 anos. Apocalipse, o último livro, também chamado de o livro da revelação de Jesus Cristo, tem mais de 2.000 anos. Como um livro escrito há mais de 2.000 anos revelaria coisas que estamos vivenciando hoje se fosse escrito apenas sob a ótica de simples homens, como dizem os incrédulos? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não quer dizer que esse chip, ao qual Klaus Schwab se refere, seja a marca da besta, mas apenas que o cenário está sendo montado para isso. Os sinais não negam que algo profundamente espiritual está acontecendo. Em outubro de 2019,
o Fórum Econômico Mundial promoveu um exercício de simulação sobre uma possível pandemia. 2 meses depois, a pandemia começou. Outro evento do Fórum Econômico Mundial, marcado para junho de 2021, cita um exercício que irá simular uma grande ofensiva cibernética, que poderia levar o mundo à queda das comunicações e da cadeia de produção, causando um problema econômico e social ainda maior do que a crise de 2020. O fato é que as grandes crises parecem surgir convenientemente sempre que as elites desejam implantar grandes mudanças. Em seu livro, Klaus Schwab afirma que a crise sanitária de 2020 proporcionou as condições favoráveis para a implementação do Grande Reset, uma redefinição global. Significaria a reconfiguração do capitalismo dentro de conceitos chamados de Quarta Revolução Industrial, inserido numa visão mais social, na qual o Estado teria mais controle. As Sagradas Escrituras estão se cumprindo e o fim se aproxima. Fique atento, pois os dias se abreviam. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que durante a ação do cavaleiro do cavalo preto, mesmo em meio a tanta fome na terra, uma minoria continuará gozando de abundância, vivendo na opulência devido às suas riquezas acumuladas. Durante a grande tribulação, enquanto uma pessoa comum terá de trabalhar um dia inteiro só para comer, sustentar a si mesmo e mais ninguém, os ricos estarão desfrutando de iguarias finas à vontade. A injustiça prevalecerá, já que rejeitaram o príncipe da justiça, que é Jesus, como seu Salvador. Meu amigo, isso quer dizer que o anticristo, por fim, terá o controle da economia mundial, sobre promessas de alimentar as massas famintas, ele quer controlar, como sempre, o povo. Controle, se alguém quer controlar o povo, então controle a comida. É o provérbio, popular. Uma velha tática de Satanás, o criador da ditadura. Ele quer controlar as pessoas, por isso procura controlar a economia, controlar a alimentação. E por essa razão eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja, não se engane pensando que a sua posição na sua religião, obras de caridade, poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma. Você tem que conhecer a Deus pessoalmente. Os sinais são visíveis de que Jesus está voltando para buscar os seus filhos. E cabe você, a mim, a todos nós que cremos em Deus, estarmos preparados para irmos ao seu encontro nas nuvens. Por isso, se você ainda não fez o voto de honrar a Deus em primeiro lugar, faça este voto, o voto de Betel. Domingo vamos estudar o livro do Apocalipse às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare aí agora. Pare. Sim, você que está pensando em tirar a sua própria vida porque você perdeu o seu pai. Ele morreu prematuramente, ou para uma doença, ou para esta pandemia, ou em um acidente. Ele sofreu um assalto e foi assassinado. Você que está aí agora se condenando. Você que está aí pensando, meu Deus, eu não fui o filho que eu deveria ter sido. Eu poderia ter sido mais presente, mais comunicativo, carinhoso. Poderia ter ajudado mais ao meu pai. Meu amigo, pare. Você não vai tirar a sua vida. Você vai ser orgulho ainda para a sua família, para a nossa nação. Eu mando, pelo Espírito de Deus, que você pare de pensar em tirar a sua própria vida. Não é porque você perdeu o seu pai que você tem o direito de tirar a sua vida. Você tem sim o direito e a responsabilidade de crer nas promessas de Deus e buscar o Deus vivo que vai mudar a história da sua vida. Ele quer mudar o curso da sua vida, mas para isso você tem que fazer o voto de Betel. O que é voto de Betel? É porta do céu. É você dar o primeiro passo saindo do inferno e entrando no céu, fazendo Deus o seu único Senhor, Salvador, o dono da sua vida. Preste muita atenção nesse caso verídico que prova que realmente há saída para você que está vivendo os piores momentos, os piores dias da sua vida. Jacó estava perdido, sem direção e sozinho. Fez voto com Deus de fidelidade e iniciou ali uma nova jornada. Se você, como Jacó, firmou um compromisso de fidelidade com Deus, domingo, dia 13, realizaremos a unção nas mãos. Todos os que estiverem nesse dia receberão a unção nas mãos com o azeite consagrado em Betel e enviado para o Templo de Salomão. Para que tenham sucesso no que tocarem, habilidades, talentos, saúde para fazer tudo com diligência, excelência, dando o melhor de si. Ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Saí com uma dívida de 120 mil. Eu não tinha condições de pagar. Eu decidi dissolução da sociedade. Meu nome é Carol Lopes, eu sou empresária no ramo da beleza. Antes de chegar à Igreja Universal, eu já trabalhava no ramo da beleza, mas eu era funcionária de um salão. Eu já tinha uma cartela de clientes, eu já tinha feito vários cursos, já estava desenvolvendo nessa área. Porém, eu não via acontecer. Eu não conseguia conquistar uma casa, eu não conseguia conquistar um carro, eu não tinha crédito no mercado. O carro que eu tinha na época
Eu conquistei porque eu usei o nome de uma outra pessoa, porque o meu nome nunca era aceito. Chegava nos bancos e não tinha crédito. Eu buscava prosperar, mas eu não conseguia prosperar, não conseguia ver o fruto do meu trabalho. Além da minha vida financeira, né, que eu não conseguia conquistar, eu tinha também acabado de sair de um relacionamento, noivado, que durou 4 anos. E desse relacionamento eu saí com uma dívida de 120 mil. Então eu tive que arcar com essa dívida. E foi assim que eu cheguei. E quando eu cheguei, eu ouvi o bispo falando sobre o dízimo, né? E aí que eu fui começar a entender a questão da fidelidade, das primícias, de você ter essa parceria, esse pacto com Deus. Foi aí que eu entendi, e eu estava nesse momento que eu não tinha condições, né, nem de arcar, né, de pagar essa dívida. Era uma situação que eu tinha que ficar sobrevivendo, né? Se eu fosse trabalhar como eu trabalhava ou até mais, eu ia sobreviver para poder pagar, arcar com essa dívida. E chegou um momento que eu fiquei, eu tenho que fazer essa prova com Deus, porque eu já tentei de tudo. Eu lembro que era um dízimo na época uns R$350, né? Então naquele mês eu não paguei a dívida, né, que eu tinha, o compromisso que eu tinha dos 120 mil, né, que era mensalmente, né, que tinha que fazer o pagamento, eu não fiz. Daí em diante as coisas já foram mudando, né? No segundo mês eu já consegui organizar, a dívida já começou a ser paga, né? No caso eu paguei já de um mês, já paguei o outro também, eu não fiquei mais atrasando, e Deus foi dando direção. O dinheiro que eu não via, que chegava nas minhas mãos e, né, antigamente, antes do dízimo, eu não conseguia ver para onde que estava indo, começou a aparecer. Então, consegui organizar a minha vida a partir de então. No meu trabalho, eu já vi essa mudança, aumentou muito a minha cartela de clientes, né? E eu comecei a ver o resultado do meu trabalho, ao ponto de, nessa empresa que eu estava como funcionária, eu vi a necessidade que eu tinha que ter mais espaço para eu crescer, eu queria colocar, né? Deus estava me dando direção, né, de como fazer um trabalho diferente, e eu via que ele não tinha espaço mais para isso. Foi aí que eu aceitei, né, abri um salão, na verdade, com sociedade, e começamos esse trabalho. Em tudo eu coloquei Deus em primeiro lugar, inclusive na minha vida amorosa, onde na igreja também eu conheci o meu marido, o Glauber. Meu nome é Glauber Menezes. Eu cheguei na Igreja Universal por intermédio do convite da minha mãe. Então, por esse convite feito, né, eu tinha muito maus olhos em se tratar de Igreja Universal, Bispo Macedo. Toda vez que ela me chamava e convidava para ir, eu sempre dizia que já vai para a Igreja dos Ladrões, né? Então, eu tinha um preconceito muito grande com a igreja. Eu não aceitava, dentro de mim eu tinha uma revolta, mesmo sofrendo de depressão, mesmo sofrendo síndromes do pânico. E aí foi aí que eu decidi realmente participar numa reunião, porque eu já não aguentava tanto sofrimento. E numa dessas reuniões o bispo falou sobre o dízimo, como nós devíamos proceder para se tornar um dizimista fiel, e eu prontamente, em meio ao sofrimento, a meio às dores, no meu processo de libertação, né, eu não tive resistência, eu obedeci, me tornei dizimista fiel. Naquele momento, comecei a devolver as primícias, apesar de dizimar de moedas. Eu lembro que o meu dízimo foram 2 moedas, o meu primeiro dízimo. Mas a partir daí a minha vida começou a mudar, né? Eu fui liberto, fiquei livre da depressão, né? Logo em seguida batizei nas águas, tive o batismo com o Espírito Santo, e logo então eu conheci a minha esposa. E juntos nós começamos a desenvolver muito mais a empresa. E foi aí que eu vi que nessa sociedade eu não tinha voz, eu não conseguia desenvolver as minhas ideias, os projetos. Eu acabava trabalhando muito e eu não conseguia colocar, né, o meu posicionamento, né, não era ouvida. Eu decidi que seria feita a dissolução da sociedade. E foi aí que eu decidi fazer uma prova com Deus, porque eu não aceitava mais essa situação toda que estava acontecendo, desgastante,
né? E que estava travando também o meu crescimento. Nós dobramos o dízimo, foi algo que entre eu e meu marido nós decidimos, né? E tomar essa atitude, né? Nós conseguimos comprar primeiramente de uma sócia, a parte dela na sociedade. Logo em seguida conseguimos da outra sócia que também estava com muita resistência. Desde então o salão foi só crescendo, desenvolvendo. O meu marido passou a trabalhar comigo, nós unimos forças, né, na administração do salão e colocamos Deus como nosso sócio. E hoje o salão é só nosso, né, nós não temos terceiros na sociedade. O nosso sócio hoje é Deus e tem desenvolvido cada dia mais o crescimento da empresa. Tudo só tem aumentado. E em meio à pandemia foi o nosso momento que nós mais crescemos. Nós começamos a conquistar coisas impossíveis que aos olhos humanos jamais a gente imaginaria que fosse chegar nas nossas mãos, que é justamente a questão da compra do imóvel. Foi na época em meio à pandemia, né? Nós adquirimos uma exclusividade de uma marca italiana, tudo fruto, né, da nossa fidelidade ao dízimo, da nossa entrega. Hoje a nossa empresa ela é dizimista. Nós só temos a agradecer pela misericórdia dele. Todas as áreas da nossa vida foi transformada. Vida amorosa, eu tinha uma vida amorosa frustrada. Hoje eu tenho um casamento abençoado, um casamento que só me traz alegria, né, onde tem a fidelidade. Conquistamos outros bens, casa, terrenos em condomínio fechado. Hoje a gente viaja para onde a gente quer, a gente programa a nossa viagem. Antigamente eu não conseguia comprar um carro, que eu tinha que pedir um nome emprestado para comprar um carro. Hoje a gente compra o nosso carro à vista, um carro importado. Todos esses momentos, em todos esses períodos dessa caminhada que nós passamos, se não tivéssemos o Espírito Santo, a gente não ia conseguir vencer. Hoje o nosso maior tesouro realmente é ter o Espírito Santo, é ter a paz, é ter o próprio Deus dentro da gente. E o melhor, né? Ter alegria, ter uma vida completa, uma vida de prosperidade completa, inclusive vida espiritual. Mais de 120 mil reais de dívidas. Esse casal vivia humilhado, depressivos, brigando. Ela com síndrome do pânico, agressiva. Ele desacreditado, lutando, se esforçando, mas tudo amarrado. Meu amigo, qual é o valor da sua dívida? 10 mil, 50 mil, 100 mil? Esse casal estava endividado em mais de 120 mil reais. Hoje prósperos. Mas a maior riqueza deste casal é o que o Glauber e a Carol disse, é o Espírito Santo. A maior riqueza hoje, o maior patrimônio não são os bens, não é a prosperidade, é o Espírito de Deus. Sabe por quê? Eles fizeram o voto de Betel. O voto de Betel eu vou sair do inferno que eu estou vivendo para viver um pedaço do céu na terra. Quem é que não quer? Todo mundo quer, mas nem todo mundo tem empenhado a sua palavra, nem todo mundo honra a sua palavra. Eles fizeram um voto de Betel, mesmo endividados, mesmo humilhados, e passou a honrar a Deus em primeiro lugar. E Deus começou a dar direção, Deus deu ideias, Deus começou a abençoar as obras das mãos deste casal, e tudo o que eles agora faziam, prosperavam. Você quer o mesmo? Certamente que sim. Então faça o voto de Betel, empenhe a tua palavra a Deus, honre a Ele em primeiro lugar, antes de comprar, de vender, antes de negociar, antes de fazer qualquer coisa, separa as primícias, apresenta no altar, Deus não vai te desamparar. Olha aqui, por favor, nós temos aqui, olha, a pedra ou a rocha que representa Jesus, para você colocar a mão aí agora sobre esta rocha e fazer o voto, se você ainda não fez. Nós temos aqui a botija com óleo consagrado lá em Betel e nós temos aqui as promessas de Deus, a palavra de Deus, que é infalível. Esse óleo aqui foi consagrado lá em Betel, no mesmo lugar onde Jacó fez o voto de honrar a Deus como o seu Senhor, como o seu Deus, como o seu Pai, Pai Celestial. E não lhe faltaria mais nada, e não faltou.
Domingo agora eu vou ungir as suas mãos com este óleo, para Deus abençoar as obras das suas mãos. Você que está desempregado, atenção, os desempregados, todo mundo aqui no Templo de Salomão, hein? Às 18 horas eu vou ungir as suas mãos. Você não tem nada, mas você tem mãos. Eu vou ungir as suas mãos, você vai ver o que vai acontecer a partir de domingo. Eu tinha dívidas que eram 4, 5 vezes maior que o meu salário, porque eu não sabia como administrar o dinheiro que eu ganhava. Então eu ganhava bem, mas o que eu ganhava, né, era só para cobrir algumas brechas que eu criei na minha vida financeira. Meu nome é Reginaldo de Jesus, eu sou empresário no ramo imobiliário. Fui de um lar adotivo e a minha vida começou mesmo quando eu tinha na faixa de 16 anos, que eu fui morar sozinho. Morando sozinho e trabalhando, eu comecei a ver a necessidade de eu crescer, tanto na vida financeira como pessoalmente, né? Trabalhava, fazia faculdade, mas a minha vida não andava. Na época, para comprar um tênis de R$120, eu precisava parcelar em 4 vezes, né? Eu tinha muita dificuldade financeira porque eu vim de um lar sem estrutura, né? Quando eu casei com a minha esposa, eu percebi que eu não tinha nada. Eu casei e fui morar na casa da minha sogra. Eu dormia no quarto onde ela dormia quando era solteira. O que fazer? Não tinha uma direção exata do que fazer. Eu ganhava um salário razoável, mas o salário que eu ganhava era para pagar contas, ele ia embora em 5 dias depois que eu ganhava o salário. Entendeu? Minha educação financeira era zero. Como eu morei num lar adotivo, essa instituição ela me dava tudo. Até os 16 anos ela me dava tudo. Eu não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, então não tinha educação nenhuma financeira. Eu sentia a falta de uma referência familiar na parte financeira. Então não tinha por onde começar. Por isso que eu, no começo da minha profissão, eu me atrapalhei muito com dívidas, né? Eu tinha dívidas que eram 4, 5 vezes maior que o meu salário, porque eu não sabia como administrar o dinheiro que eu ganhava. Então eu ganhava bem, mas o que eu ganhava, né, era só para cobrir algumas brechas que eu criei na minha vida financeira. Meu fundo de poço casado foi quando minha esposa estava com depressão profunda. A gente procurou ajuda por diversos psicólogos e não encontrava uma saída. Ela se afastou do serviço, então a dificuldade financeira aumentou. Mas nesse momento a gente já tinha dentro da gente que a gente precisava ir atrás, né, de uma ajuda espiritual. E aí eu fui pela primeira vez, fui sozinho na Igreja Universal, sentei lá no fundo. E aí quando começou o culto, a primeira coisa que o pastor falou, tragam seus dízimos e ofertas no altar. A primeira coisa que eu fiz depois que o pastor falou isso foi ir embora. Eu fui na casa da minha mãe adotiva, né, e comentei com ela, né. Fui na igreja, primeira vez que eu vou na igreja, o pastor já pede dinheiro e tal. Aí minha mãe adotiva abriu meus olhos, né, falou, ó, dá uma olhada na Bíblia, vê se o que ele falou realmente é verdade, não julga, né, antes de você saber. Aí que foi minha conversão, praticamente, porque eu sempre busquei saber, entender aquilo que eu não entendia. Então fui atrás na Bíblia, na época a internet era bem escassa, né? Procurei saber o que era dízimo, li várias passagens na Bíblia falando. O meu primeiro resultado não veio na parte financeira, veio na parte pessoal, que a gente começou a fazer uma campanha na igreja e minha esposa, né, acabou com a depressão, ficou bem, voltou a trabalhar, né? Então esse foi o primeiro resultado que tivemos na igreja. E ali que eu me entreguei de corpo e alma, né? Deus teria que ser o primeiro em tudo que eu fizer, eu coloco Deus na frente. E aí as outras coisas iam se encaminhando conforme Deus queria, né? Eu trabalhava numa empresa multinacional, ganhava muito bem, né? Eu cheguei a levar toda a produção dessa empresa para o interior, fiquei 3 meses como líder de produção no interior. E eu percebi que a minha visão abriu e eu percebi que eu estava sendo empregado de um bilionário e ele praticamente me dava o resto como meu salário, né? Eu falei, não, eu tenho que mudar essa situação. Foi aí que eu fui para o ramo imobiliário, mesmo dentro da empresa. Fiquei assim praticamente por uns 6 meses até que eu consegui pedir minha demissão na empresa
Foi uma transformação no primeiro ano. A gente saiu de um aluguel, a gente não podia pagar um aluguel. Aí saímos da casa da minha sogra em menos de um ano e fomos para um apartamento que era nosso. Então tudo isso foi o fruto de eu ter seguido a direção. Hoje eu sou empresário no ramo imobiliário, a gente emprega hoje cerca de 15 funcionários. Então hoje a vida está transformada, né? A gente mora onde quer, já viajamos para fora do país, a gente já foi para outros estados, né? Mas a gente pode ir hoje aonde a gente quiser. Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Deus sendo o guia da sua vida, porque as coisas que você tem aqui no mundo, vai vir sempre o melhor para você. Vai ser sempre uma guerra, sempre uma batalha, mas a gente sempre vence, uma por uma. O Reginaldo foi órfão de pai e mãe. Nunca teve ninguém por ele. Nunca ninguém creu nele. Mas ele fez o voto de Betel e Deus se tornou o seu pai. A esposa dele foi curada de depressão profunda. Eles viviam de favor. Hoje estão bem-sucedidos. Hoje estão felizes porque fizeram um voto de Betel. É Deus falando com você, órfão. Você depressivo, você endividado. Faça o voto de Betel. Domingo agora eu vou ungir as suas mãos com o óleo lá de Betel para você deixar de ser órfão e ter a Deus por pai. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Existe no mundo atual uma crescente onda que sugere cuidado com o ser humano e o meio ambiente. Mas o que está por trás disso? Será mesmo cuidado com o próximo? Em plena pandemia, a NASA anunciou os projetos escolhidos para a edição de 2021. A iniciativa tem a missão de inovar tecnologias espaciais para a exploração do universo. No mundo, 35 nações têm agências para lançar missões que cruzam a atmosfera, levando astronautas e satélites. Todos os anos, bilhões de dólares são investidos em aventuras espaciais, numa frívola busca para encontrar vida em outros planetas. Mas como está a vida aqui na Terra? Chefe da diplomacia americana alertou recentemente para uma limpeza étnica na Etiópia. Consiste em banir, matando ou expulsando grupos indesejados do país. Os conflitos teriam deixado 500 mil de pessoas sem casa. 60 mil teriam fugido para o Sudão e cerca de 100 mil soldados mortos. A guerra na Síria já fez mais de 388 mil mortes e 12 milhões de refugiados e deslocados. Pessoas que precisam fugir do país ou da região onde moram para sobreviver. Terrorismo na região de Cabo Delgado, em Moçambique, fez 700 mil refugiados. 50% dos moçambicanos que fogem da guerra são crianças. No Sudão, a fome é usada como método de guerra. Consiste em privar comunidades que vivem em áreas controladas pela oposição de recursos necessários para a sobrevivência. 235 milhões de pessoas têm passado fome no mundo. Com este quadro sendo potencializado pela pandemia, que fechou empresas e deixou milhões desempregados, devido aos lockdowns, entre outros fatores. Pessoas que passam fome diariamente narram a situação como um profundo desespero, anseio pela morte, desejo de cessar de uma vez aquela situação. Porque parece que ninguém se importa. Falta dinheiro no mundo? Falta comida no mundo? Em março de 2020, o secretário da ONU pediu cessar-fogo entre as nações a fim de concentrar os esforços na luta pela vida, contra a pandemia. Mas e os milhões de mortes causados pelas guerras e pela fome? Não importam? Por que não há esforço contra tanta violência? Como o Senhor Jesus já nos ensinou mais de 2000 anos atrás,
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o nosso mundo seria muito diferente se isso fosse praticado. Mestre, terá algum sinal quando estiver para acontecer? Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Os sinais estão aí. Porém, nossa preocupação não deve ser quando chegará o fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco principal deve ser buscar a Deus para sermos espiritualmente preparados para podermos partir deste mundo com a certeza da nossa salvação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou.